Fala, mergulhador, beleza? Não importa se você já conhece ou não JWT. Se você nunca ouviu falar de José, JWA, JWS ou JWE, esse vídeo é para você. Nesse vídeo você vai aprender JWT de um jeito diferente, mão na massa com código Java, e depois no final do vídeo você ainda vai aprender por que JWT por si só não existe. Então vamos lá. Mas antes eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, isso é padrão, não acredito que até hoje você não se inscreveu no nosso canal. Porém, mais uma coisa, pega o link desse vídeo e compartilha com um amigo seu que é programador Java ou que é estudante Java, eu tenho certeza que ele vai gostar. Faz isso aí, dá uma pausa no vídeo e depois volta aqui. Beleza? Já fez? Então vamos lá. Então, para começar, o que é JWT, né? Eu estou aqui na página da especificação do JWT. Sim, é uma especificação. Significa JSON Web Token, né? É um padrão para transporte de dados no formato JSON de maneira compacta e segura. Ele é muito usado como forma de transmitir dados de usuários entre duas partes para autorização em sistemas. Acredito que seja onde ele é mais usado de verdade. Então, quando o sistema recebe um JWT, ele consegue garantir que os dados que recebeu eles são confiáveis, porque o token, né, que o JWT é um token, ele tem uma assinatura, ele é assinado ou ele pode ser criptografado também pela origem, por quem emitiu o token. Então imagina que um sistema precisa enviar dados para um outro sistema. O sistema que quer enviar os dados é o emissor. Então ele coloca esses dados em forma de um token, ele assina essa informação, esses dados, e manda para outro sistema. O outro sistema ele tem que garantir que aqueles dados são confiáveis, é de realmente do emissor que ele imagina ser. E por isso ele vai validar essa assinatura, ou ainda esse token também pode ser criptografado também, né? Enfim, é uma forma, como eu disse, é muito comum ser usado para transmitir dados então de usuários, né, para fazer autorização de sistemas, justamente porque exige essa segurança, né? Bom, para a gente para você aprender melhor sobre JWT, eu acredito que a melhor forma seja a gente gerar um JWT aqui na mão, na unha mesmo, com código Java, tá? Então eu tenho um projeto aqui chamado aula JWT. Nós já temos aqui duas classes. Por que eu estou trazendo já o código dessas duas classes? Porque isso aqui foge um pouco do nosso foco, mas nós vamos precisar disso aqui. Nós vamos precisar de métodos para gerar Base 64, URL. Então aqui já tem um código pronto. Você não precisa, se você quiser, é até bom, tá? Mas você não precisa entender exatamente o que está aqui dentro desse código, mas eu até recomendo que você depois dê uma pesquisada. E nós vamos precisar também de um algoritmo aqui para gerar hash com algoritmo de criptográfico, né? Que a gente vai usar aqui o HMAC SHA-256. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Então aqui já tem o algoritmo, a gente já está usando esse algoritmo, beleza? Bom, com essas duas classes aqui, nós vamos criar agora, então, a nossa classe que vai gerar o JWT. Vou chamar ela de JWT Generator. E vamos criar aqui um método main. É uma classe bem simples, que a gente vai gerar, então, o JWT. Bom, como eu disse, dentro de um JWT, nós transmitimos dados, né? Nós queremos transmitir dados dentro deles. Esses dados, a gente coloca ele numa seção. Daqui a pouco você vai ver que um JWT ele tem as seções. Então, uma das seções é a seção dos dados. A gente chama essa seção de payload. Vou criar uma variável aqui chamada payload. E, bom, vamos lá. JWT, JSON Web Tokens, né? Então, a gente trafega dados dentro do JWT em formato JSON. Por isso, eu vou criar aqui dentro dessa string, vou colocar aqui dados no formato JSON. Então, eu abri uma string aqui e vou colocar aqui um objeto JSON, né? Que é uma notação JavaScript, né? Uma notação de objetos JavaScript. Eu posso colocar aqui, talvez você saiba, talvez não, mas JSON você coloca propriedades aqui dentro. Então, vou colocar aqui uma primeira propriedade, vou chamar de nome, aí eu tenho que fazer um escape aqui, né? Porque eu estou colocando o nome dela entre aspas. Vou colocar aqui o nome João. Beleza? Beleza, eu posso colocar então aqui o nome João. Vou colocar mais uma aqui. Admin true. Então eu quero dizer o seguinte, imagina que eu estou emitindo um token, e a gente está só no início, nessa formação do nosso token. Eu estou emitindo um token, e eu quero passar dados para um outro sistema, dizendo que dentro desse token tem
um usuário de nome João e ele é um administrador. Então a gente cria o nosso payload com essas informações. E isso aqui, cada par aqui que a gente está, que é chave, valor, né? Cada um desse aqui é o que a gente chama de claim. Então aqui nós temos, dentro do payload, nós temos um conjunto de claims. Claims, traduzindo, seria reivindicação, requerimento, né? Então nós estamos criando duas claims aqui, né? O nome João e admin true, tá? Existem alguns tipos de claims. Se a gente entrar aqui na especificação, nós conseguimos ver aqui que existem alguns tipos de claims, ó, JWT claims, até aqui, ó, na especificação. Existem as claims registradas. As claims registradas, elas são claims que já estão na especificação, que são essas aqui, ó, ISS, sub, cada uma com um propósito específico. Por exemplo, se a gente quisesse colocar aqui, ó, quando é que esse token foi emitido, a gente usaria o IAT. Quando é que esse token vai expirar? Nós usamos EXP. Então, se você quiser colocar essa informação aqui dentro, é só criar um claim, né? Por exemplo, EXP, e aqui eu colocaria a data em formato numérico, colocaria uma data aqui. Não vou colocar, tá? Mas só para você entender, nós poderíamos usar claims que são registradas. Nós também podemos usar claims públicas. Claims públicas são claims registradas por uma outra organização. Então, por exemplo, aqui, ó, a IANA registra, tá vendo que eu estou em outro site aqui, ó, estava aqui no IETF, agora estou no IANA. IANA registra algumas claims também, ó, name, given name, family name, na verdade, do OpenID Foundation, né, ele está, na verdade, relacionando aqui algumas claims bem conhecidas e tem várias, tá vendo? Agora, pode acontecer de você querer usar uma claim que não existe, que ela não é uma claim reservada, não é uma claim pública. Você pode customizar uma claim, ou seja, criar uma claim privada. Então tá aqui na documentação também, você pode criar uma claim privada, né, que é customizada. Mas você tem que tomar cuidado para não sobrepor um nome de nenhuma outra claim que já existe. Para não sobrepor, uma boa prática é você colocar, ao invés de colocar aqui só um nome simples assim, é você colocar aqui um namespace, tipo assim, ó, https ou http, tanto faz, algaworks.com/nome, tá? Isso aqui não precisa existir, tá? Essa URL, mas é somente para você diferenciar. Você cria, isso aqui é o que a gente chama de namespace. Então você poderia colocar dessa forma assim. Mas talvez você não queira fazer desse jeito, tá tudo bem? Eu acho que é legal também você colocar assim, ó, algaworks _admin, tá? Porque dificilmente vai sobrepor uma claim que alguém registrou isso, que alguém, alguma outra organização registrou, né? Dificilmente isso vai acontecer. Então é uma alternativa aqui para ficar um nome um pouquinho mais bonitinho, ainda assim usando o namespace, mas sem usar uma URL, tá? Então beleza. Uma outra parte que forma um token JWT é o header. Então a gente acabou de escrever aqui o payload, uma outra parte é o header. O header é um objeto JSON também, porém o objetivo dele é descrever a operação criptográfica aplicada ao token e, opcionalmente, outras propriedades adicionais também. Então vamos criar aqui uma nova string com header. Como eu disse, ele também é um JSON, tá? Então vamos abrir aqui um objeto JSON e vou colocar aqui, ó, a propriedade ALG, que significa algoritmo, né? E aqui nós colocamos qual que é o algoritmo dessa operação criptográfica que vai acontecer, porque daqui a pouco você vai entender que a gente vai assinar esse token. Como eu disse lá no início, né? Um token, a gente consegue saber que ele é confiável, que ele foi realmente emitido pelo emissor que a gente acredita, através de uma assinatura. E para fazer essa assinatura, nós precisamos de um algoritmo criptográfico. Então aqui eu vou colocar qual que é o nome desse algoritmo. Eu vou colocar aqui o HS256, que significa HMAC SHA-256. Justamente é o que essa classe aqui faz, ó. HMAC SHA-256, ela vai fazer essa assinatura, tá? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte aqui que é bem interessante. Bom, então nós temos aqui o header dizendo que a assinatura vai ser feita usando esse algoritmo. Nós temos aqui
o payload. E agora nós vamos começar a formar o nosso token. A gente não vai assinar ele ainda agora, mas vamos começar a formar o nosso token. Bom, eu vou criar aqui uma string JWT. E um JWT, ele tem 3... Vou colocar assim para ficar mais fácil para você entender. Ele tem 3 partes. Ele tem o header, ele tem o payload, depois ele tem a assinatura, tá? Porém, o header e o payload, a gente tem eles aqui como objeto JSON, né? Mas eu não posso colocar simplesmente assim, ó, concatenar header dessa forma assim, porque senão eu vou colocar no token a própria string, né, do objeto JSON. Não é isso que a gente quer. Nós vamos fazer aqui uma codificação, a gente vai encodar ele, é o que a gente costuma falar, a gente vai encodar ele com base 64. Como que a gente faz isso? Eu tenho a classe aqui, base64url, que a gente faz isso. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é criar uma string, vou chamar de encodedData, e aqui, ó, vou chamar a classe que a gente tem ela aqui do lado, né, a base64url. base64url.encode, vou passar aqui a string header. Então, veja que aqui nós temos o cabeçalho, que é esse objeto JSON aqui, encodado. O que isso significa? Vamos dar uma olhada aqui. Comentei ali, deixa eu dar um print para você entender o que isso significa. Ó. Vou rodar como aplicação Java. Isso aqui. Exatamente isso aqui é isso aqui encodado. Então, essa string aqui é isso aqui encodado. Como que a gente pode verificar isso? Deixa eu ver aqui um site Base64 Decoder. Pode ser isso aqui. Então, olha só. Eu peguei um site que decodifica e eu pego essa string aqui que foi gerada depois de codificar. Ó, só para você ver, isso não é criptografia, é codificação em Base64. Só para você ter certeza disso, ó, vou dar um decode. Tá vendo aqui embaixo? ALG, HS256. Então, essa string maluca aqui significa isso aqui. Tá vendo que não é criptografia? Não é criptografia porque você consegue, sem nenhuma chave, sem nenhum segredo, você consegue desfazer isso muito facilmente, tá? Porém, a gente usa o Base64 aqui porque é um método de codificação de dados, né, para transferência para a internet. Né? Simplifica essa transferência de dados de um lugar para o outro. E a gente ainda usa o Base64, não só o Base64, mas como o Base64 URL, que é uma espécie de modificação do Base64 compatível para uso em URLs. Então não tem nenhum caractere aqui que não pode ser enviado em URLs na internet, não vai ser perdido isso em algum lugar, entendeu? Bom, mas não é só o header que a gente tem que encodar, né? Nós temos que fazer isso também no payload. Então, vou concatenar aqui com ponto. Lembrando aqui, ó, só para ficar mais fácil para você lembrar aqui, a gente tem 3 partes então no JWT, que é o header, o payload e a assinatura. Nós já encodamos o header, agora concatenamos com ponto, que é esse ponto aqui. Agora é o payload. Vou pegar aqui o base64url.encode payload. Beleza, então nós já temos aqui essas 2 primeiras partes. Agora nós precisamos da terceira parte, que é a parte da assinatura, né? Deixa eu colocar assim, deixa eu ver aqui, eu vou criar mais uma, aliás, essa variável aqui. Opa, vou imprimir aqui o JWT e já vou concatenar aqui header, aliás, não é header, é encoded data mais assinatura, tá? Nós precisamos gerar essa parte aqui agora da assinatura. Então, aqui em cima, ó. Como que nós vamos fazer isso aqui? Vou criar uma string signature e agora nós vamos fazer a assinatura. Para a gente fazer essa assinatura, a gente tem que usar esse algoritmo que nós especificamos no header, tá? Se eu tivesse especificado outro algoritmo aqui, eu teria que usar outro algoritmo, mas como eu especifiquei esse aqui, eu vou usar ele. E lembrando, nós temos a classe aqui HMAC SHA-256, que é exatamente esse algoritmo especificado aqui. Então, vou pegar aqui, ó, HMAC SHA-256.sign, ou seja, eu quero assinar alguma coisa. E aqui nós temos que especificar, esse algoritmo, ele recebe como input
além dos dados, que é o segundo parâmetro, né, que eu estou colocando aqui, ele recebe como input um secret, um segredo, uma senha, né? Então, vamos colocar aqui uma senha. Eu vou colocar... vou criar na verdade, vou criar aqui uma variável secret. Vou chamar de mergulhador, tá? Claro que se você vai gerar um token, você vai colocar uma coisa maior, bem mais difícil, de forma que não seja, né, fácil descobrir, certo? Secret, ok. E encoded data. Então, nós vamos assinar esses dados aqui, juntando os dois, tá? Então, o header.payload, nós vamos gerar uma assinatura dessas duas partes, dessas duas informações, usando um segredo. Esse segredo eu chamei de mergulhador e ele vai retornar aqui uma assinatura, tá? Então, o que é essa assinatura? É um hash, né? Um hash gerado usando o algoritmo criptográfico, neste caso aqui, HMAC SHA-256, né? Que foi especificado aqui no header, tá? E agora, nós vamos concatenar aqui signature. Então, nós temos aqui o encoded data, que são o header mais o payload concatenado, né, em base 64 URL, os dois concatenados, com um ponto no meio. E depois a gente concatena com signature, que é o hash aqui. Então, nós vamos ter essas três partes, né? Lembrando aqui, uma parte, outra parte, e a terceira parte é a assinatura. Vamos ver como vai funcionar aqui. Olha só, agora nós temos o nosso token JWT aqui. Vamos só procurar, olha, tá vendo essa primeira parte até o ponto? Né? Isso aqui é o header. Essa outra parte aqui até esse ponto é o payload. E essa terceira parte aqui é a assinatura. Só para ficar claro mais uma vez, o que é encodado aqui em base64 não está criptografado, olha só. Eu decodifico, eu tenho acesso a todas as informações aqui. Até por isso, você não deve colocar nenhuma informação sensível aqui que não possa ser vista por uma outra pessoa, tá? A ideia do JSON que a gente está criando aqui nessa aula é criar um token onde a parte receptora consegue confiar nesse token. Como que pode ser confiado esse token aqui? Como que a gente pode confiar que ele é verdadeiro? Ou seja, que quem emitiu ele é realmente quem poderia emitir ele. Então, eu posso confiar em um emissor, mas se entra um outro emissor no meio do caminho aí e um hacker, alguma coisa assim, e emite um novo token, como que eu tenho certeza que ele é legítimo ou não é legítimo, né? Através da assinatura. E aí, como que a gente vai validar isso? Olha só, vamos entrar aqui no site JSON Web Tokens, jwt.io no caso, né? E vamos fazer essa validação aqui. Claro que você pode fazer essa validação programaticamente também. Você poderia implementar um código para fazer essa validação. E claro que quando você está usando JSON, por exemplo, a gente usa muito JSON para trabalhar com Auth2, então a gente usa frameworks como Spring, então isso é mais transparente para você. Aqui é uma aula para você mergulhar fundo, entender exatamente o que acontece debaixo dos panos, né? Então, eu vou colocar aqui... o token que a gente gerou. Veja que a gente consegue ver as informações aqui do lado direito. Mas veja que ele diz aqui na mensagem assinatura inválida, né? Por que a assinatura está inválida? Porque a gente não especificou aqui, lembrando, a nossa assinatura o segredo, né, é mergulhador. O segredo, o padrão dele aqui é esse texto aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui mergulhador. Ah, tá válido agora. Não, a gente não conseguiu validar ainda, porque esse site aqui, a forma que ele funciona, ele pode te enganar um pouquinho. Enquanto a gente está digitando aqui uma nova assinatura, veja que ele está reassinando o token, olha. Qualquer coisa que eu digitar aqui, ele está reassinando, criando um novo token, né, com uma nova assinatura. Então, para você ter certeza, olha, eu vou fazer assim, ó. Vou apagar isso aqui, vou digitar mergulhador 2. Vai dar válido ou vai dar inválido? Tem que dar inválido, né? Então, olha, assinatura inválida, né? Agora, se eu digitar aqui, vou apagar de novo, vou digitar só mergulhador, que é o segredo correto. Concorda? Eu vou colar aqui o token novamente. Veja que deu assinatura verificada. Tá válido, então. A gente pode confiar que esse token aqui foi emitido por quem tem posse, né? Alguém que tem posse
do segredo. É claro que esse segredo aqui não pode vazar de jeito nenhum, porque se ele vaza por alguém que não poderia ter acesso a ele, ele pode emitir tokens e vai ser reconhecido como legítimo, certo? Bom, o que mais que eu preciso te falar aqui? Sobre esse algoritmo, né? Falei que falaria um pouco mais sobre ele. Então, esse ALG, né, que é uma propriedade para você colocar o algoritmo, nós colocamos aqui o HMAC 256. Bom, existe uma especificação, deixa eu abrir essa especificação aqui, chamada JSON Web Algorithms, ou seja, os algoritmos que a gente usa para os nossos tokens JWT. Então essa especificação aqui, ela especifica, claro, vários algoritmos que a gente pode usar, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente pode encontrar aqui, ó, HS256, tá vendo? Então o valor HS256 significa o HMAC usando o SHA-256. E existem outras opções também, tá? Bom, existem dois tipos de algoritmos de hash criptográfico. Um tipo, né, são classes, né, vamos dizer assim, são tipos. Um tipo são algoritmos simétricos e outro tipo é algoritmo assimétrico, né? Então, quando a gente fala de algoritmo simétrico, ele, como por exemplo o HS256, ele é um tipo de algoritmo simétrico, ele precisa de um segredo. Então, só quem tem esse segredo consegue validar a integridade do token e, claro, gerar um novo token verdadeiro também, como eu já falei. Então, até por isso mesmo, repetindo a importância disso, que esse segredo ele tem que, obviamente, ser mantido em segredo, tá? E um outro tipo é a assinatura assimétrica, e o algoritmo assimétrico ele usa um par de chaves, ou seja, uma chave pública e uma chave privada. E apenas o emissor do token tem acesso à chave privada. E os receptores do token, que é quem verifica se aquele token é legítimo ou não, eles têm acesso apenas à chave pública. Então, somente quem tem acesso à chave privada pode emitir novos tokens. Tá? Ou seja, são os emissores. Os receptores que têm acesso à chave pública, se essa chave pública vaza para algum lugar que não deveria, não vai ter problema, porque não vai conseguir emitir novos tokens, vai conseguir apenas verificar a legitimidade desses tokens, se eles foram realmente emitidos pelo emissor. Então, são dois tipos. Lembrando, nós estamos usando aqui a assinatura simétrica, que é o HS256, é um tipo de assinatura simétrica, tá? Bom, e uma coisa que muita gente eu percebo que não sabe ainda, e agora você que está aqui vai aprender sobre isso, é que JWT ele não existe por si só. Então, quando a gente diz assim, esse aqui é um token JWT, beleza, ele é um tipo de token JWT, mas ele não existe por si só. Por que eu falo isso? Porque JWT é tipo uma classe abstrata no Java, sabe? Você que é programador Java sabe que, ou outras linguagens também, sabe que uma classe abstrata você não instancia ela sem uma implementação, né? Você precisa de uma implementação de uma classe abstrata para criar uma instância. Então é tipo um supertipo, né? JWT é tipo isso. Não existe um token que é simplesmente JWT por si só. Ele precisa ser mais uma coisa, ele precisa ter qual que é a implementação desse tipo de token, né? E já explico isso para ficar mais claro para você, tá? Bom, para a gente chegar nessa parte para te explicar, só para você entender, existe então uma coisa chamada José, tá? José, mas a gente fala José, que é JavaScript Objects Signing and Encryption, né? Então isso aqui é um conjunto de especificações sobre como criptografar e assinar digitalmente um token JWT. Então, como que a gente assina, como que a gente criptografa, porque tem jeito de criptografar também, não só assinar, tá? Como que a gente faz isso? Então existe o José especifica esse conjunto de outras especificações, né? E uma das especificações que tem aqui é a JWS, aqui ó, JSON Web Signature, JWS. Vamos abrir aqui essa especificação. Aqui embaixo tem os documentos, deixa eu ver. Cadê? Nossa, não estou encontrando facilmente aqui. Esse aqui, ó, os formatos. Vamos entrar nesse formato aqui de HTML. Beleza. Então, nós temos aqui o JSON Web Signature. Só que eu acho que não é esse aqui, não.
Eu entrei na especificação errada. Na verdade, isso aqui é uma outra especificação. JWS é essa aqui, ó, 7515. É um conjunto de especificações, né? Então, eu entrei nessa aqui agora. Beleza. Então, veja, essa especificação aqui, JWS, é uma especialização do JWT, que significa um JWT assinado digitalmente. Então, quando a gente fala JWS, todo JWS é um JWT, mas não quer dizer que todo JWT é um JWS, tá? Inclusive, o que nós acabamos de fazer aqui na prática é um token do tipo JWS, porque nós assinamos esse token, certo? Vamos voltar aqui para essa lista e vou achar um outro aqui, JWE, ó, JSON Web Encryption. Então, é a RFC 7516. Vamos entrar no documento aqui. Então, essa aqui é a especificação que documenta o JSON Web Encryption, né? Que é uma especialização do JWT para criptografar o token, né? Para criptografar os claims, aqueles dados do payload. Então, eles ficam criptografados. Então, ou seja, realmente esconder, né, os dados de terceiro. Não conseguir ficar aberto assim, tá? Porém, é bom que você saiba que a maior parte, pelo menos eu vejo assim, tá? Hoje em dia, a maior parte dos tokens que existem por aí é do tipo JWS, tá? Existe uma outra especificação aqui, que é a JWA, ó, JSON Web Algorithms. Então, o que quer dizer essa especificação? É a 7518, né? Deixa eu abrir aqui o documento. Ó, JSON Web Algorithms, que especifica os algoritmos, né, que na verdade eu já te mostrei ela antes, mas essa aqui então está dentro, para você ver que ela está dentro do ROSE, que ela especifica os algoritmos que a gente pode usar, né, para assinatura e para criptografia dos nossos tokens, certo? Agora que você mergulhou em JWT e na sopa de letrinhas ao entorno disso aí, se você quer aprender a implementar a segurança de uma REST API usando JWT e também o Auth 2, então eu quero te convidar para conhecer o nosso curso online e imersivo Especialista Spring REST. É o curso mais completo no mercado quando a gente fala de modelagem e desenvolvimento de REST APIs. E como eu disse, tem 2 módulos lá dentro desse curso que a gente vai implementar a segurança usando JWT, Auth 2 e outras coisas também, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo com a lista de espera para você se inscrever e ser notificado quando a gente abrir uma próxima turma, beleza? Então é isso aí, eu te espero no próximo vídeo. Até mais!